Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Antes Tarde do que Nunca, esse espaço que foi criado para ouvir histórias de pessoas inspiradoras, viu só, Cíntia? Nossa, inspiradoras. me achei. Empreendedores, inovadores, pessoas que são criativas por essência e ninguém mais do que essa nossa representante hoje aqui para dizer tudo sobre tudo isso, né? Mas antes de mais nada, clique aí, inscreva-se no canal Real Rafa Silva aí do YouTube, aciona a sineta para saber quando outras entrevistas como esta estarão no ar aí no canal para você poder aproveitar. Eu sou o Pancho, jornalista ao meu lado, Rafael Silva, tudo certo. Investidor anjo, criador deste podcast. Essa tudo bagaça. Certo? Tudo certo, Rafa? Tudo certo. Vou falar rapidamente dos patrocinadores. Por favor. Mais uma vez, obrigado pela 109ª vez. Obrigado demais a Transpotec aí, que é apoiadora já desde o começo, enquanto a gente pediu. Então, obrigado demais, Ricardo Olímpica, Luan, todo o time da Transpotec, que faz um trabalho incrível e orgulhar bastante a gente aqui de Blumenau, uma empresa maravilhosa, gigantesca, que recebeu recentemente um investimento grandioso. E obrigado mesmo, não só por apoiar a gente, o Projeto Pescar, também da Fundação Fritz Miller, o Zoológico de Pomerode, uma porrada de outros projetos. Então, obrigado mesmo, Transpotec. E nada mais, nada menos também do que a ProWay, em nome do Sérgio. Até tive uma reunião com ele semana passada, a gente brigou bastante. Então, Sérgio, Guilherme, a Nayara, todo mundo da ProWay aí, que é a mãe, pai, vovó do projeto Entra 21, que esse ano vira estadual e vai atender uma porrada, mas uma porrada de adolescentes aí, vamos transformar essa galera em dev. Então, obrigado a ProWay. Desenvolvedores. Então, obrigado. Se não fosse a ProWay, não existia alguns negócios aí que eu investi, porque foi através de vocês aí que nasceu esses devs e essa galera toda. Continue informando gente para poder investir mais. Por favor, sem vocês meu negócio não existe. Então, obrigado mesmo a ProWay também por apoiar esse projeto. Quem é que está aqui hoje? Correto. Ela disse que pode perguntar qualquer coisa. Ela deu ela liberdade, total. Nem preparei roteiro também. Nem tem. Conosco eu tô a comunicadora com 10 perguntas piores. Cíntia Canziani, Tudo certo, seja Cíntia. muito bem-vinda. Obrigada, que bom que queridos. atendeu Que o nosso honra estar convite. aqui. Que honra, nada. Mas é uma honra estar aqui. aqui. Eu estava reparando o Pancho falar, o teu português é impecável, né? É? Não sei. Né? Mas é mesmo. O português do Pancho é impecável. Eu me sinto até envergonhado de ficar do lado dele, sabe? Que horror, né? Nada Não, a ver, mas é. nada a ver. Eu acho que é o mínimo que a gente pode tentar fazer, pelo menos, né, Cíntia? Falar, mas assim, a concordância é certa, mas os S's, assim, ele fala anos de estrada, né, meu querido? Anos de estrada, é verdade. Cíntia, eu te apresentei como comunicadora, és também apresentadora e agora empresária também, de certa forma. Pois então, menino, e que de eu acho uma que área... é a mais difícil. Para mim, enigmática. Não, e para mim uma área enigmática, né? Para quem não sabe, a Cíntia abriu há pouco tempo, foi no final do ano passado, se não me engano. Final do ano, aham. A Galeria Catarina? Isso, Catarinense. Catarinense. Galeria Catarinense. Uma galeria de artes, né? Coisa que há tempo a gente não via aqui. A gente não via aqui. Até Existiu já? Já, várias. Não, e Já. até recentemente teve algumas ali, assim, que tiveram uma vida curta, vamos dizer assim, né? A gente percebia que era um nicho que faltava. E como é que a gente percebeu? Porque a gente sempre gostou de arte, a gente consome arte para a nossa casa, e no momento em que nós iríamos nos mudar, a gente viu a necessidade de adquirir mais obras de arte. E aí a gente chegou no momento que a gente falou, tá, aonde? Então, tem que ir para Curitiba, tem que ir para Florianópolis, a gente tem que procurar em São Paulo. A gente percebia que comprar pela internet, nesses leilões que tem, não era sempre confiável, né? Porque tem muita história na internet que a gente chega a se assustar. Então, eles chegam a anunciar, por exemplo, um Cândido Portinari por R$3.000. Aí o cara olha e fala, bom, né? Bizarro, e tem quem compre, né? E tem quem demais. revenda. Então, a gente Louvíssimo. começou a perceber as ciladas desse mercado, o profissionalismo de muitas pessoas nesse mercado, mas a falta disso aqui em Blumenau. Então, a gente tinha uma galeria em Florianópolis maior, que é da Helena Freta, que é maravilhosa, que nos ajudou muito nesse começo. A Helena foi maravilhosa com a gente. Outras galerias menores também, e galerias em Curitiba, em São Paulo e tal, mas não tinha nada com apelo aqui, que fosse galeria que tivesse quadros de pintores catarinenses e brasileiros de renome, e que fosse óleo sobre tela, acrílica sobre tela, porque as pessoas se apegaram de um tempo para cá a comprar gravura, Sim, exatamente. a comprar o tal do Reproduções. glissê, que é uma impressão, né, em canvas. E a gente não queria isso. A gente queria alguma coisa um pouco mais exclusiva. Então, mesmo sabendo que custa mais caro, mesmo sabendo que é para um público específico, né? Claro, existe quadro desde
1.500, R$2.000, mas tem quadro de R$150 mil para vender. Que daí isso na galeria. Então a gente vai estar falando isso de Juarez Machado, por exemplo, né, que tem os preços tabelados, é o que o artista cobra. Então a gente queria ter isso como uma forma de divulgação da arte em Blumenau. Muita gente me perguntou, é museu? Não. É para vender, né? Claro que comércio. É comércio. Claro que as pessoas vão lá, apreciam, olham. A gente quer começar a fazer um trabalho com escolas esse ano, para abrir para as escolas visitarem com um número reduzido de alunos, porque o nosso espaço é pequenininho, mas para mostrar a arte para essa moçada e trazer isso de volta para Blumenau, porque desde a Sul, a gente nunca teve um movimento forte artístico aqui. A gente teve outras galerias com uma vida mais curta e belas galerias, mas com esse foco mais comercial, e a gente queria também trazer essa coisa educativa junto com a questão comercial. Como é que começa um negócio desse? Né? Começa pra coisa mim é de tão louco. Distante. Para mim também é distante. Eu tenho e eu muita queria saber curiosidade disso, cara. Tu vai lá e compra um quadro e traz esse quadro para uma área que tu preparou. Colocado em consignação. Como é que tu starta? É assim, vou contar para vocês. Uma coisa, vamos lá, que agora tu me pegou num assunto que quando tu não entende absolutamente nada, eu quero descobrir como é que tu pensas. E a gente teve recentemente os meninos lá do queijo, o Bruno e o Juliano. E eles falaram que montaram os meninos do queijo é sensacional. Me perdoa, Bruno e Juliano, me perdoa. Já foi da cerveja, aquela história. Melhor que os meninos do cerveja, então olha lá. E eles falaram que eles fizeram um restaurante ali na Rua 15, lá da Flamengo, muito pensando neles. Isso não é um pouco do aspecto teu? Não, nada a ver. Tem muito isso. Assim, mas a gente, business. Quando eu e o Felipe resolvemos fazer a galeria, a gente correu para falar com o Oswaldo. Ele estava fazendo nosso apartamento e, assim, a toque de caixa faz aí em 40 dias a galeria. Era mais ou menos isso. Porque nós começamos a comprar, primeiro, por um acervo pessoal, uma paixão da gente. A gente não poderia expor tudo em casa, mas a gente queria ter alguns nomes guardados, e a gente sabe que a arte é investimento. Então, você hoje paga X e amanhã vale 2X. E, infelizmente, é verdade, é meio mórbido, mas assim, se o artista morrer, você vai ganhar 10X. Né? Então, também como investimento, a gente começou a comprar. E nós temos um acervo próprio de 300 obras. Olha, que bacana. E aí veio a história assim, vamos botar isso para o público, porque aí os amigos, às vezes, procuravam... vocês têm quadro? Eu queria dar uma olhada. Eu falei, cara, não posso vender assim. Não é um negócio que vai funcionar na minha casa. Mas deve também se tornar um ponto focal de quem também quer. Naturalmente, o interesse nasceu antes da galeria. Exatamente, entendi. Sem dúvida. Assim, onde é que eu compro? Onde é que vocês conseguiram comprar? Poxa, mas tenta ver para mim. E aí começou essa história de poder mostrar isso para o público e fazer disso um negócio. Claro que é um negócio que é mais difícil, porque o que a gente fala, a gente não trabalha com o supérfluo, né? Com valores mais altos. Supérfluo, né? Entre aspas, porque não deixa de ser um mercado de luxo. Né? A pessoa vai dizer, eu vou montar meu apartamento, mas primeiro eu quero ter... Mas, na minha opinião, é algo essencial também. Lógico, não é essencial para a sobrevivência de ninguém, mas para a evolução das pessoas. Isso. Aí a pessoa diz assim, não, eu tenho que investir no sofá, numa geladeira, numa boa cama, eu tenho que pagar a parcela do apartamento. A gente vai entender, obviamente, que essa é a prioridade e que a obra de arte vai ficar lá no final como a cereja do bolo. Né? Mas a gente sentia essa necessidade de não ter por aqui. Quando a gente abriu a galeria... com um acervo inteiro próprio, né? Alguns artistas começaram a nos procurar. A gente tem como deixar alguma coisa aí consignada? Vocês têm como expor? Então, assim, neste momento, a questão do consignado a gente ainda não está colocando lá. Nós temos algumas coisas muito pontuais que vieram lá no começo, agora a gente deu uma segurada nisso, porque como nós temos um acervo próprio muito grande, o meu interesse é vender o acervo próprio da galeria nesse momento, né? Até não deixando tem um investimento ali, né? Exato, que é muito alto. Então, assim, não deixando de fazer parceria com esses artistas, né? Daqui a pouco fazer uma vernissagem. Jamais, nunca. Inclusive, teve gente que perguntou, posso deixar uma tela aqui? Pode deixar, hoje eu não tenho mais lugar para receber. Imagino. Né? Então, daqui a pouco... até uma super responsabilidade. Muito. Quando tu pega uma tela dessa de alguém, aquilo tem uma responsabilidade em cima. Alguém riscou, alguém estragou aquilo ali. Exatamente. E tem muita gente que às vezes quer se desfazer do seu acervo e daí nos procura. Olha, meu pai faleceu, ele tinha muito quadro, vocês têm interesse em comprar? É o que eu falo, a gente nunca fecha as portas. Nesse momento não é o nosso foco e a nossa prioridade. Algumas coisas até podem valer a pena, mas nesse momento é o acervo próprio, que hoje eu acho que na galeria a gente deve ter umas 280 obras lá.
Né? O resto a gente roubou para nossa casa, mas o resto ótimo. está lá. Roubou da gente mesmo, né? Uma coisa é que... tá falando com uma pessoa que não entende absolutamente nada. E talvez por eu isso também não faça algum entendia nada, sentido. querido. Eu vejo nos filmes, contado nos filmes, a história de identificar um quadro, né? Se aquele quadro é real, se não é real. E tu fala um pouquinho no começo sobre isso. Como funciona isso? É Tu difícil. já percebe que tu tem esse olhar. É difícil, tem que estudar. Eu até... Cara, ontem apareceu um corte no Netflix que era exatamente isso. O cara vinha, olhava um quadro, e aí o cara falou, o quadro vale 50 milhões. Ele falou assim, não vale nem 10 mil dólares. Dá uma olhada aqui. Aí tinha uma arma na mão de um cara pintado atrás. Assim. Para isso, porque é difícil. Louco isso, né? Além da experiência do estudo, né, do olho treinado, tem as pessoas do métier. Então, o que a gente fez? Quando a gente foi abrir a galeria... Nem eu, nem o Luiz Felipe somos loucos de comprarmos ou vendermos as coisas sem o aval de um profissional. E por isso a gente contratou um marchand, na época, que é amigo nosso, que é o Antônio, de Florianópolis, e o Antônio fez toda essa curadoria conosco. Do que iria para a galeria, das coisas que nós iríamos vender, desses artistas catarinenses, embora chame Galeria Catarinense, tem artista do Brasil inteiro, mas teve um olhar e um foco mais carinhoso para os artistas de Santa Catarina, que são renomados no mundo inteiro, que são famosos no Brasil inteiro e que, às vezes, aqui, como sempre, o santo de casa não faz milagre, as pessoas não conhecem a história. Artistas premiadíssimos, né? Então, o Antônio fez essa curadoria conosco, cuidou da forma como isso seria exposto no começo, fizemos todas as fotos, todo o levantamento desses dados, né? Porque daí sim é o cara que estudou, é o cara que é marchand, é o cara que entende, sempre conosco na retaguarda. Mas eu tive que estudar, assim como o Felipe, para aprender sobre esses artistas, né? Quem é quem? Por que pintou? É vivo? Não é vivo? O que ele gostava de pintar? Oi, adoro ver assim no vidro, a gente cumprimentar os outros. Tudo bem? Se é vivo ou não é vivo, se está doentinho já, porque daí fica mais caro. Isso, aí fica mais caro. Se está doentinho, fica mais caro. Né? Um pecado, tudo bem. E isso tudo para a gente... Existe, então, isso, né? Existe isso. Isso tudo para a gente, por exemplo, agora teve toda uma especulação, porque o Juarez Machado parece... que está meio doentinho. Então, começa uma especulação do mercado. Doideira, já... Né? Que mórbido, no fim das contas. Né? Que doido, né? Mórbido, é horrível. A galera torcendo. Né? Por exemplo, tem um artista que é de Santa Catarina, que é o Valmor. O Valmor está estourado em São Paulo, por exemplo. Ele faz obras incríveis e agora ele vai fazer uma grande exposição. Ele já fez paredes de um hotel novo do Complexo Matarazzo em São Paulo. Então, agora ele está em evidência, já é uma pessoa que já tem uma mudança de preço, porque já tem uma especulação em cima desse novo nome. Então, tem muito isso também dentro da arte. Não vou dizer que é modinha, mas eu vou dizer que é aquela tendência da arte naquele momento. Vocês vão lembrar do Romero Brito. Eu ia falar disso agora, Romero Brito. Que teve essa ascensão inteira. Né? A gente aqui no Brasil não tem mais esse hábito de consumo do Romero Brito que popularizou, mas que ainda em alguns lugares tem esse mercado, e esse boom, porque virou um desejo de consumo na época ter o Romero Brito. Né? A gente não tem lá na galeria, mas tem pessoas que ainda procuram. Então, tem muito isso, também de tendência em cima dos novos nomes que vão. Que a gente chama de hype, né? Isso. Uma hora o cara está no hype, outra hora não. Isso. E aí tem aqueles que são para sempre. Né? Às vezes nós recebemos um colecionador que veio de Florianópolis já sabendo o que ele queria. Assim, eu preciso de um nu do Martinho Diário, eu preciso de um quadro dele raio de tal tamanho, porque o cara coleciona, tem mais de 150 obras expostas na casa dele. E tirou um dia para vir e fazer uma compra em cima daquilo que ele gosta. Não é a área dele de trabalho, não tem nada a ver, mas por ser um apaixonado por arte. E aí quer esses clássicos, os clássicos tradicionais. Mas é uma área apaixonante, porque a gente só lida com coisa bonita, né? Só com coisa bacana, só consumir arte é muito gostoso. E a avaliação que tu faz desse primeiro mês, não sei, acho que faz um mês, não, mais ou menos. Foi muito legal, Pancho, a gente se surpreendeu, assim, porque eu achava que a gente tinha que ter só um trabalho mais forte com os arquitetos e tal, e não era isso, assim, muitas pessoas sem arquitetos, sem esse suporte, iam procurar porque se apaixonava, assim, gente que passou na vitrine, olhou e disse, adorei. E aí, no dia seguinte, voltou. E outras pessoas que viram pelo site da galeria, né? Então, a gente teve um resultado muito legal, embora tenha sido um mês não tão fácil, porque a gente já inaugurou na boca de dezembro, parando um dia antes do Natal, para retomar agora a atividade, que a gente sabe que fica mais parado, né? Mas é um desafio.
E esse é um cliente que viaja, né? Geralmente, nesse momento, Exatamente. a última coisa que ele quer saber é Exatamente. qualquer conta com relação a negócio, então faz todo O que sentido. surpreendeu era as pessoas comprando para presente Natal. Ah, que Caraca. bacana, Para o olha pai, para a esposa, para si próprio, para sua casa, assim, teve muito isso, assim, o casal se dando de presente uma obra de arte num valor maior para se presentear, foi muito bacana isso. Tem muita coisa escondida por aí, Cíntia? Porque eu lembro que a gente até conversou, a outra vez que eu conversei contigo, eu falei de uma amiga que tinha um Hélio Hahnemann, por exemplo, em Sim. casa e que tá lá. E, aliás, sabe? o Hélio é um que eu queria ter na galeria e não consegui um Hélio até Deve ter hoje. muita coisa escondida por aí, Tem. né? Aqui em Blumenau Tem. mesmo. Né? Principalmente dessas pessoas que morrem. Assim, existe muito isso. As famílias não levam para frente, porque às vezes não apreciam, ou porque às vezes Nem querem sabem levantar um o E dinheiro. nem valor, sabe né? o valor que tem, às vezes, né? Os Nem herdeiros não sabe, têm noção, nem né? sabe, não sabe mesmo. Então, assim, tem muito isso. Por isso que eu falo, assim, esse acervo que às vezes os pais têm, que a família tem, o carinho e o cuidado de quem herda em relação a isso, que às vezes você tem verdadeiros tesouros dentro de casa e não sabe, ou porque não se agrada daquela pintura, mas tem valor artístico e tem valor monetário, né? E as pessoas, às vezes, não têm muito essa ideia. E tem pessoas que também ainda não têm o olhar voltado para a arte, que se colocar uma gravura na parede ou um óleo sobre tela de um artista... Para ele não vai fazer diferença nenhuma. Para ele não vai fazer diferença. E faz, mas para ele não vai fazer. Se você tem em casa quadros que acha que pode valer alguma coisa, que os pais deixaram, que os www. avós Aí da deixaram... vozinha, né? Chame Cíntia Canziani. É galeriacatarinense.com.br galeriacatarinense.com.br e o também Instagram, o espaço- @Galeria Catarinense. E o espaço físico lá no Stein, No né? Stein, no edifício Stein, do lado da Sagrada Família, ali, Isso, no novo. exatamente. Sala 10. Tem estacionamento lá, um cantinho que ficou muito legal. Não é porque é da gente, não, mas ficou bacana, Aquele ficou prédio está bonito. ficando muito legal, né? É. Tá ficando Tu está se muito dedicando lá, você está se ficando lá o Agora eu tempo vou todo? ficar mais, né? Aham. Porque no fim do ano foi uma loucura, então estou saindo daqui, por exemplo, vou para lá direto, né? E gosto de estar lá, gosto desse ambiente da arte, embora que eu digo, não é um comércio que as pessoas vão como para comprar uma blusa, né, Sim, Pancho? exato. Entre e sai de gente, é muito mais calmo. E a gente fez algo diferente que é atender com hora marcada. Então, assim, por exemplo, chega lá, tem o telefone ali, tem um QR Code já na porta, a pessoa já pode colocar, aparece todos os dados. Ah, eu preciso vir aqui, mas eu quero vir sozinha, às 20h, ou com minha arquiteta, ou com meu marido. A gente faz esse trabalho, a gente tem até uma cortina na frente da galeria, se a pessoa quiser ficar... Privacidade. Ela está Legal. com horário marcado e atendida. E esse trabalho que vocês vão Daquele fazer jeito. com escolas, eu acho muito bacana que tu falaste antes, né? Tem que Porque fazer. Tem que fazer. Eu tenho por mim um exemplo, porque eu lembro que minha paixão por arte e pelo Carlos Gomes, por exemplo, pelo Teatro Carlos Gomes, que eu tenho hoje uma fascinação desde Eu também tenho, adolescente. sabia que eu tenho isso? Tenho Mas medo do eu- teatro e gosto, é um fascínio com medo. E o responsável por isso foi o Gervásio. Gervásio Olha Luz, só, o Tessaleno. Gervásio Luz. Que, como professor de língua portuguesa, levou a gente até o Carlos Gomes para conhecer o Carlos Gomes. E tinha uma exposição lá, não lembro de quem exatamente era. E eu fiquei fascinado. Eu lembro que tinha que 11 anos, 12 Apresentar anos, sei lá, aos alunos é isso, né? muito Porque legal. para muita gente é um mundo Sim. desconhecido. Para muita gente é mais normal, porque de repente vem em casa, acompanha, enfim. Mas para muita gente é um mundo que não se tem contato, porque a gente não vê exposições acontecendo todo o tempo. Sim, exato. Né? E cada vez menos até, né? Isso. Está se concentrando cada vez mais nos grandes centros. né? É Exatamente. muito Então, ruim isso. fazer essa meninada aí, meninada mesmo, não é nem só a moçada, meninada pequena, e ter esse primeiro contato com a arte, que eu acho que é muito legal, e era um dos objetivos, trazer a arte para Blumenau. Porque a gente sentia carência Sim, com certeza. nesse ponto aqui na cidade, né? Ô, Cíntia, outra novidade no ano passado na tua vida profissional foi a questão da Jovem Pan, né? Foi, menino. Começou esse quadro aí do Sem Filtro, né? Que a gente... eu me surpreendi. Eu nunca tinha feito rádio. E é muito legal, né? Eu Nunca também nunca tinha feito feito. E quando eu fiz, eu falei, caramba, é muito bom isso aqui. E lá atrás eu fiz algumas participações ali com o Rafa de manhã, porque tinha que dar as notícias do que ia entrar no Jornal do Almoço. Mas isso Quando estavas no era ali, RBS, sai né? correndo, né? Meio que maquiando o olho e falando ali rapidinho para entrar no ar. Mas eu nunca tinha feito rádio e era uma dor que eu carregava. Eu dizia, cara, mas eu queria fazer rádio. Mas eu queria fazer rádio também não raiz, eu queria fazer Nutella, porque eu não queria mexer na mesa, eu não sei mexer. Eu queria aquela coisa de sentar e alguém mexe para mim. Claro. Né? E aí veio esse papo com a Jovem Pan, que estava chegando aqui, para fazer alguns comentários ou trazer algumas notícias entre 11 e meio-dia, com a apresentação da Tamara no Manhã da Pan.
E foi pontuado assim, vamos fazer isso. Porque eu não me via conduzindo um programa de rádio com música. Talvez fosse um noticiário. A Tamara é produtora lá antes, né? A Tamara... Ela é vendedora. Gente, essa guria... especial, né? Ela mexe na mesa, assim, de olho fechado, que fala, meu, como é que faz isso? Ela é um furacão, essa guria. Toca sozinha, toca. E aí eu tinha que aprender com a Tamara, né? Porque eu não sabia nada. Eu estou entrando crua, eu não sei fazer rádio. Então, a Tamara tem sido a minha grande professora nessa caminhada, o João também. O João que substitui a Tamara, quando ela não está, e às vezes faz nos sábados, o João me ensina também muito. Mas são meus professores, porque, de fato, eu estou aprendendo a fazer. Às vezes ela me soltou, ela estava sem voz, ela disse, comanda aqui. Falei, como assim? Não, comanda que eu mexo na mesa e vai. Chama patrocinador e chama a música. Eu falei, Jesus amado, você é demitida. Te testando já, Cíntia, com certeza. Te colocando já para... Os bons líderes fazem isso. Menino, eu tremia. Passa a responsabilidade, delega. Eu tremia, porque se me botar na frente de uma câmera, eu não... Que doido isso, né? Porque... 1000 pessoas no cerimonial. Não tem problema. Ali na rádio, eu titubeei. É que ainda é um meio que tu não dominas, né? Ou achas que não dominas, na realidade. Porque no fim das contas... O improviso é diferente, né, Pancho? É diferente, total. Porque o improviso na câmera tem a questão do corpo. O enrolation eu acho muito mais fácil. Mas na rádio não pode ficar em silêncio, meu bem. É a entonação. Como é que vai ficar em silêncio a rádio? 10 segundos em silêncio, o cara troca a rádio que acha que saiu do ar. É uma eternidade. É uma eternidade. Então, estou aprendendo a fazer rádio, mas estou amando. É apaixonante, é isso que eu ia dizer. O retorno das pessoas é uma coisa... A gente conversou aquele dia, né? As pessoas dão um retorno na hora. É instantâneo pelo WhatsApp, é uma coisa maluca o que acontece. A gente não acha que às vezes a rádio não tem esse alcance ainda todo. É loucura. Como tem, né? A gente achou que seria um dos meios que desapareceriam com a internet. Era para ser o primeiro, né? O primeiro, depois do papel, do jornal em papel, vamos dizer assim. É isso. E cada vez eu vejo mais forte o rádio. Eu também. Eu vejo ele muito fortalecido mesmo com a internet. É impressionante. Eu vejo uma força no rádio que eu não percebi nos meios de comunicação tradicionais. De televisão, por exemplo. Ou de rádio ou de jornal impresso. Me deu essa sensação assim que o rádio não precisou se reinventar muito para continuar tendo seus ouvintes fiéis, que é desde o tiozinho que está com rádio de pilha lá no interior até o cara que está no seu carro indo para a praia. Né? E a TV eu já senti que precisou de algumas adequações e que ainda precisa para estar competindo com streaming mesmo, com internet. Não, principalmente, isso quer dizer, principalmente a TV aberta, né? Porque tá realmente... A impressão que eu tenho é que a TV aberta se conformou em informar para 50 mais, 60 mais. E daqui a pouco vai acabar essa Menina, eu população? saí em 2015. Da TV? Da TV. Final do ano 2015. Nós estamos em 22. São 7 anos. Eu vejo que está tudo igual. Tudo igual, exatamente. Pouca coisa mudou. Pouca coisa mudou. Não que esteja ruim, não estou falando mal, não. Até porque eu tenho muita saudade de fazer televisão. Né? Mas eu vejo que parece que faltou a inovação, assim, o formato de se apresentar, a forma... A linguagem com as pessoas tem que ser um pouco... Parece que ficou o mesmo formato, mudando apresentadores e mudando o nome. Parece que falta sacudir, sabe? Assim, para ver o que muda. Falta alguém fazer completamente diferente para todo mundo puxar pois aquela... Mas o que é o completamente... Eu fico pensando que a TV custa caro. Então, o cara faz o completamente diferente na internet. Que o custo dele é ínfimo perto de comprar um espaço na TV. Mas essa é a provocação que eu vejo, assim. Tem tão pouco investimento na internet e tem tanto investimento na televisão. Por que a internet está engolindo a televisão? Sabe? Eu acho que tem a ver muito com o modus operandi daquilo que é feito e como é feito. Mais uma vez, é o streaming. Tu queres ver a notícia, número 1, a gente é preguiçoso. Então a gente quer saber da notícia através de alguém. Alguém precisa clique, dizer. Com eu não quero coisa muito rápida. Isso. O que está acontecendo em Blumenau. Eu quero que alguém me informe. Então tem que ser nas redes que eu estou acostumado. E a TV ela tem que ser viva, né? Tipo, tá acontecendo aquele negócio do Capitólio, ela tem que abrir e falar sobre aquilo. Por isso que eu acho que quem ainda segura história são os canais de notícia 24 horas. Exatamente. São os caras que seguram, que vai ver lá numa Globo News, numa Band News, numa Record News, enfim, porque CNN. Descobre. A Jovem Pan agora também, com a TV. Ali porque qualquer momento que vai zapear, tá dando a notícia, embaixo tá passando outras notícias que estão acontecendo. Exatamente. Agora, aquela coisa de esperar o jornal começar naquele horário específico, me sentar e
ver... Isso é só para 50 a mais. É que daí tu já sabe da informação toda. Porque eu já ouvi na rádio, quando fui trabalhar... Aí tu já pesquisou. É isso. Porque tu já teve o gatilho, né? Tu já foi provocado, disse, tá acontecendo, caiu essa rocha. Tu não vai esperar 8 horas da noite para saber o que foi a rocha. Agora. Tu quer saber agora? Então eu acho que essa Sabe qual era o meu consumo de notícia? Quando ainda não tinham tantas TVs com jornal rolando aí, né? Esses news aí 24 horas. Mas era esperar, por exemplo, o Jornal da Globo, era um hábito que eu tinha, para ver todo o resumo do dia, porque eu não ia parar para ver 6 jornais por dia. Claro. Então eu esperava o da noite para saber tudo que tinha acontecido durante o dia, né? Fazia um apanhado e era isso. Ah, ela tá dando a regressiva. Maria, que menina informando prendada. quanto tempo nós temos de programa. É chique, é. Monstro, Não é aquela coisa de cinegrafista atrás. Não. Querendo te matar, né? Mal educada, mas olha, faz um belo trabalho. Faz um bom trabalho. Maldade, Maria. Estava lá embaixo me esperando, amadinha. Ela é Isso. educada. Então, eu acho que essa mudança aconteceu e acho que as pessoas também... Até o Pancho brincou ali 50 a mais, né? Até me assustei, porque daqui a 5 eu tenho 50. Eu tô com 50, sim. Tu fez 50, Eu fiz Pancho? 50, cara. É um absurdo Não pode. isso. Aham. Tu não fez 50, Pancho? É, loucura. Ele pediu sério? aposentadoria agora? Tá se aposentando? INSS? Caraca, Deu entrada? velho. Eu vou fazer 50, eu vou fazer 46 esse ano. Eu faço 50 na daqui a realidade, 4 quando anos. eu falo 50 mais, eu já pensou, não, eu tenho que falar 60 mais. Isso, porque é isso que eu ia corrigir, porque eu acho que a gente não se encaixa. A gente é dessa geração que não se encaixa na idade. Porque a cabeça parou nos exatamente. 25, né? Eu sempre falo, o meu problema é que assim, eu tenho cabeça de 25, corpo de 45 mesmo, né? Uma vontade louca de viver dos 30 ali. Algumas coisas de 70 eu já tenho também. Sempre, Joelho de sempre 70, a gente tem. a preguiça de domingo de 70, joelho de 70, total. Coluna de uns 65, a bexiga já está nos 58, mais ou menos. Já não consigo assim segurar o xixi de ilhota. Não, a gente está chegando, tem ilhota. Não chega mais, amor. Para tudo, porque eu tenho que Para no primeiro caldo de cana, porque eu não dou mais conta, não seguro mais. Cana é ótimo. Né? Mas a gente vê que esse público mais velho até pode ser esse público que realmente ainda vai sentar e vai dar boa noite para o William Bonner. Exato. Só que Né? temos que lembrar que esse público hoje está no WhatsApp, né? Está recebendo as informações lá. No Instagram. Linkadas, né? Que daí o cara clica e vai para onde ele quer. E Alguma fakes coisa ainda, tem né? que mexer. E muita coisa fake também, Que- né? Isso que é o pior. Para mim, a maior loucura está naquele programa Round 6. O Netflix fez Doideira. lá. Da bonecona lá, né? Foram 109 milhões de visualizações o Round 6. Uma matança dos infernos. Exato. E foi, eu acho que, não sei quantos anos de construção do Round 6. Estamos falando de digital, tá? Streaming. Um menino nos Estados Unidos chamado Mr. Beast, que é um dos maiores canais de YouTube do mundo, foi lá e fez o Round 6 dele. Já deu quase 200 milhões Olha isso. de E visualizações. ganhando dinheiro, né? A gente está falando em ganhar dinheiro. Sim, imagina. Não A é? Netflix gastou alguns anos da vida dela, muito dinheiro, e teve 111 milhões de visualizações. Um menino no YouTube fez o Round 6 e Gente foi do lá céu. Caraca, e fez que quase viagem. 200 milhões de visualizações. É. Então, alguma coisa tem que acontecer. Mas quem se fortalecer em produção de conteúdo verdadeiro, né? Ponto. É ainda a mina de ouro, né? Tu ainda Não quer tem ir dúvida. no Netflix, tu ainda quer saber notícia rápida, tu quer, todo mundo É quer isso. isso. É como que está sendo feito que eu acho que é a grande Tanto que eu diferença. sempre falo uma coisa, eu tenho um sonho assim na minha vida, né? Esse sonho inclui o Pancho, inclui um monte de gente. Mas eu tenho um sonho, pode parecer uma loucura. Eu sempre falo assim, cara, eu queria muito ter uma TV local, um canal local. O microfone na cabeça. Termina antes que brigar eu vá embora. Que seja com essa rapidez da internet, só com pessoas que fizeram e que fazem comunicação com seus pontos de vista, com o seu tesão, com a sua experiência, com a sua expertise, porque hoje está cada um por si. É isso aí. Cada um teve que se reinventar. Então, um correu para cá, um correu para lá. E essas forças unidas, nós teríamos um meio... Pode falar palavrão aqui? Pode. Pode Por mesmo? favor, na Meio realidade. foda. A Que gente- bom, nós teríamos um meio do caralho, né? Que, na verdade, se dissipou, porque cada um foi buscar dentro da sua área alguma coisa para ganhar sua grana. Isso. Eu fui ganhar a minha grana lá, o Pancho foi lá, a Nana foi lá, a Letícia, que entende um monte, está lá, e assim nós fomos, cada um para o seu lado, em várias áreas, não que não possa. Mas ainda são potências ali que unidas... São pessoas que a gente sabe que formam opinião, que são pessoas sérias, que levam a informação com seriedade, e que podia se pensar
num casamento para os 60 mais e para o 30 mais. Sim. E para o 25 mais. Né? E por que tem tanta gente que às vezes faz isso no Brasil inteiro e dá certo? Porque os caras criam canais mesmo com essas pessoas que já são conhecidas do público, que já tem o seu público. Tu sabe se tem o seu público. Sim. Semana passada eu falei com uma mulher, ela falou que ela só escutava ela só começou a escutar o Cafezão depois que tu foi pra lá. Tá entendendo? Ele e tem. Era uma vez por semana só. Era uma vez por semana. 2 horas por semana, imagina. Então é o público fiel que acompanha o cara. Ele não quer saber muito onde o cara tá. É isso aí. Onde é que o Pancho tá, dane-se, mas eu quero acompanhar o Pancho. Né? Eu senti muito isso comigo, das pessoas que vinham comigo, mesmo eu saindo da televisão. Mas mesmo saber onde é que tu estavas, o que estás fazendo para poder acompanhar. Isso, porque cria esse vínculo com o público. Então, eu acho que a gente também ainda é meio malandro no sentido de tentar enfiacar em alguma coisa e dizer, vamos comprar uma briga, é agora ou nunca. Porque, como o Pancho mesmo disse, ele já tem 50, eu já tenho 45, outro tem 40. E para o nosso meio, a gente não envelhece. A gente vê agora o Boris Casoy, que foi contratado agora velho, né? Mas está lá, firme e forte nas suas faculdades mentais. Que trabalho não falta. E eu acho que esse é um dos... Vai me bater? Vai me bater? Não, porque o que tu fala, eu falo há 1 ano e meio. Mas beleza. Não vai bater, não. A ideia dele é a mesma. E assim, essa é uma das poucas ou algumas dos negócios, quanto mais velho você é, mais credibilidade. É lógico. Porque ninguém tá ali para te ver, para ver um rosto bonito. Exatamente. Quando tá, ponto final, né? No final tu quer sentir credibilidade sobre aquele assunto que aquela pessoa tá falando. É isso. A gente não precisa apelar para outros meios. É isso aí. Né? Eu sempre digo que chega numa determinada idade que dá para entrar no ar com a cara lavada, porque ninguém está preocupado com a tua ruga, as pessoas estão preocupadas com a informação. Né? Lá no começo da carreira, não. Tem que cuidar da informação e também tem que estar bonita, porque as pessoas também querem consumir isso. Depois de uma certa idade, tem licença poética. Sim. Né? A gente cria, tem essa licença poética de dizer, cara, é assim que vai pro ar. E assim, vamos ser bem verdadeiro. Cada vez mais a beleza está em cima daquilo que a pessoa é. A gente começa a olhar eu acho totalmente. Tu sabes que eu hoje acho que na teoria mas na prática continua a mesma bosta. Nunca. Eu acho. Talvez é porque eu tô ficando velho, eu começo a ver beleza em lugares onde não via beleza, sabe? Eu comecei a procurar beleza onde não tem quando eu comecei a ficar velha. Ou eu me olhava no espelho e começava a procurar beleza onde não tinha mais, ou eu ia me matar. Então, assim, eu comecei a procurar beleza por uma questão de sobrevivência, meu bem. Ai, Cíntia. Pode ser a maturidade trazendo isso, verdade. Eu acho que é a maturidade, porque o que as pessoas ainda consomem na internet? Ainda consomem beleza. Ainda consomem juventude. É uma questão animal, né? O homem olha lá peito e bunda. Né? Tipo, e aquilo chama atenção por uma questão natural do ser do homem. Sim, né, porque vocês são tarados, aquela história toda é isso. É porque é uma questão. Mas pode ser tarado, eu até não vou dizer que não. Só que é uma questão de testosterona. Né? Tipo, se um cara tá olhando e deu a passagem naquilo, aquilo que chamou a atenção dele. Né? Então, acho que isso faz sentido. Acho que tem a ver muito assim com a maturidade. As mulheres olham, até aquela coisa pela perpetuação da espécie. A mulher as mulheres olham algumas coisas que para elas são importantes se forem ter um filho com aquela pessoa. Lógico. Algumas características. O animal ainda está dentro da gente. Não tem como tu desassociar e dizer, mas somos nesse mundo de inteligentes. news, é isso que eu quero dizer, nesse mundo de notícia, de serviço, de informação, de conteúdo, a beleza é descartada. Eu acho que ela... Nesse meio que eu falei agora, de ter um canal, por exemplo, nesse meio a beleza não precisa existir. Ponto final. Precisa de credibilidade. Aí deixa isso para influenciadoras digitais, as blogueiras. Assim, eu acho que muita coisa é capaz de colocar a beleza em segundo de lado. plano. Claro, muita coisa. Competência, sabe? Sem dúvida. Simpatia. Enfim, as pessoas que têm manha da comunicação, com certeza deixam a beleza. A gente estava falando sobre isso, eu estava vendo algumas... acho que estava na Globo News mesmo. E aí tem uma moça que ela é simplesmente linda, eu não sei o nome dela. Tem um cabelo mais curto, assim, no ombro. Eu ainda estava falando assim, meu Deus, que mulher linda. O quão inteligente é, por exemplo, assim, a própria Cecília Malan, quando entra falando de manhã com aquela cara de quem acabou de acordar. Eu olho para a Cecília Malan e falo, gente, ela não é desse mundo, né? Aquele apartamento dela em Londres, eu já me rasgo de inveja. Ela mora em Londres. A serenidade dela, cidadã, né? Conseguiu o título, ela é cidadã. Então, assim... Uma mulher que é de uma beleza e de uma credibilidade, como outros repórteres, homens, que são belíssimos, mas têm o conteúdo. A beleza vazia não vai parar em pé. Ponto. Não tem mais como. Botar uma apresentadora bonitinha ali que não sustenta,
Hoje em dia está morta. Isso aí. Porque essa rapidez também do consumo da notícia é voraz, né? Isso aí. Também demole com alguém, tipo, os 5 minutos da fama. Rapidinho, né? rapidinho. Ainda mais O que tu sente o que tu sente falta? No quê? Quando a gente falava em TV, a gente está falando de superexposição, principalmente de forma regional. É uma superexposição. Tu tá lá o tempo todo invadindo a casa das pessoas, querendo elas ou não. Trabalhasse na RBS. Isso aí. Foram 20 anos de TV, né? 20 anos? Sim, querido, né? Mais, assim? Vamos 20 e pouco, né? Aí, porque eu não lembro agora. Eu comecei na Galega. 77 já. Todo mundo começou na Galega, eu acho, assim, né? 90% das pessoas começou na TV Galega. Sim. E eu não fui diferente. Então, eu comecei na Começou Galega. Onde lá? Fazendo o quê? Cara, eu apresentava um programa chamado Cultura em Debate, que era apresentando péssimo. Já. Era péssimo. Começou apresentando? Sim, porque eu fui fazer um teste, e no meio desse teste, que não tinha nada a ver, eu era professora universitária, o meu mestrado é em hotelaria hospitalar, eu era professora na FURB, na Uniaselv, no IBS, eu não tinha nada a ver com televisão. Turismo, né? Sou formada em turismo e hotelaria, e aí fiz toda a minha pós-graduação e meu mestrado em hotelaria hospitalar. Olha. Nunca exerci, a não ser dando aula nos cursos superiores. E aí, um belo dia, o Pimpão falou, cara, tu tem jeito para televisão? Eu falei, Tu tens? Vai lá fazer um teste. Eu falei, cara, eu vou lá, né? Pimpão descobriu muita gente, né? Vai que eu vou lá e faço, assim, uma horinha ali, brincando. Era para ser isso, era quarta-feira, às 6h. Ninguém assistia, obviamente. 6h, quarta-feira, ninguém. E aí ele falou, vamos fazer um teste. E na metade, quando eu chamei o comercial, ele olhou e disse assim, agora tu toca até o fim, porque tu tá ao vivo. Eu falei, oi? Não, já estava ao vivo. Ele é louco, né? Sim, ele é. Ele é ao vivo. Eu falei, em nome de Jesus, eu estava sentada com a Sueli Petri aqui do meu lado. Eu disse, gente, mas não tenho mais nada para perguntar. Eu não entendo do que eu estou falando. Eu não entendia. Para mim era uma pauta de teste. E ali ficou. E aí depois abriu o SBT em Blumenau. Vocês vão lembrar disso. E aí o seu Ivan, que estava tocando o SBT em Blumenau, pediu que eu levasse. Na Galega também. Isso aí. Pediu que eu levasse um currículo para o SBT, que funcionava naquela casinha do lado da Lince. Certo. Na rua da Funerária Rasa. Ali. Sim. Eu trabalhei bastante com eles, cara. Isso mesmo. Aí eu fui lá, peguei meu currículozinho, né, de televisão, que tinha ali só que eu tinha feito na Galega, naquele 1 ano, eu acho. E levei, e era o Alexandre Gonçalves que recebia. Ele olhou na minha cara. Obrigada. Eu levei um CD, na época a gente gravava um CD, né? Nossa, verdade. E aí eu disse, não, o seu Ivan pediu, obrigada. Mas não cagou. Tá bom, deixei lá e daqui a pouco me chamaram, vem aqui e tal, vamos pensar. E aí, quando eu vi, começava o Vitrine, que tinham 2 produtos aqui, que era o jornal, que fazia, o SBT, sei lá como é que era o nome daquilo ali, que era o José que apresentava, já era o Emerson Luiz, o próprio Gonçalves, fazia a bancada, a Viviane, e eu fazia o Vitrine depois. A gente não tinha nem figurino, a gente não tinha... Foi no peito e na raça, assim. E ali depois virou Rick, e aí fiquei todo aquele tempo. O que foi essa transformação? Que eu me lembro que a SBT virou Rick. Aí eu acho que a Rick comprou essa concessão, Isso, né, do SBT isso, em Blumenau, né? Eu não lembro exatamente, mas acho que foi que incorporou o número do canal. Nada, SBT, depois e virou Record, Record, né? Aí continuei lá, aí depois eu saí, porque daí eu adotei meus filhos, e aí eu resolvi dessa parada. Depois, aí, pelas mãos do Jefferson Douglas, eu fui para a RBS, e aí eu fazia o RBS Notícias. Fui contratada para isso, era o máximo. O jornal tinha 2 minutos e 1. Então, eu fui contratada para falar 2 minutos e 1. Caraca. E estava tudo legal. E, claro, que a gente não pode negar que daí tem a RBS, na época, né, o GNC ainda tem, mas tinha uma repercussão absurda. Então, aqueles meus 2 minutos e 1 valia por 2 horas em outra emissora. E aí fiquei até que fui para o Jornal do Almoço. Quando a Bianca saiu para a HBB e tal, e assumi com o Joelson o Jornal do Almoço. Encerra-se esse ciclo, aí assumia como interina da Neuzinha na coluna, Sim. que eu acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz, porque eu tenho pavor dessa coisa da vida social. Não sou eu, não vou em nada. Não né? sei o que é isso. Eu adoro quando eu não sou convidada, eu amo não ser convidada. Porque eu não preciso mentir. E aí, inventar desculpa, enfim, mas eu fazia. E aí, depois, volta a história da Record e vamos retomar isso. Quando a Susan, que havia me substituído, saiu. Né? Não ver mais daí já. E aí foram alguns anos de Record com o jornal junto. Então, na verdade, eu tinha o Ver Mais e o Jornal Meio-Dia com o Alexandre José. Eu ficava 2h10 ao vivo. Caramba. Todos os dias. Caraca. Tu emendava o jornal? Emendava. Eu não lembrava Que era o que mais me incomodava, porque você está num jornal, por exemplo, eu estou lá dando uma tragédia que caiu a pedra no Capitólio.
É outro E aí entra um intervalo comercial e eu vou para o outro estúdio falar sobre o Peusníquel, o Papai Noel do mato que vai comer criança. E aí eu dizia, gente, mas tá errado isso. É uma diferença muito grande, né, de conteúdo, claro, então, ou um ou outro. E foi muito isso que balizou a saída, assim. Ou eu fico aqui, ou eu fico ali, né, com a remuneração certa, enfim, mas eu preciso fazer um só, porque eu acho que no final queima... Sim. A tua imagem te desgasta também, né? Muito tempo no ar. Tu te divide em duas, na realidade. Tu vai ser uma pessoa para um grupo e outra pessoa para outro grupo. Vai ser uma coisa e eu tinha que ser essas duas pessoas, porque o Ver Mais sempre me deu essa liberdade, principalmente quando o Gonçalves era o nosso chefe. Ele sempre deu essa liberdade para a equipe, que eu acho que foi a melhor equipe de trabalho que a gente teve, como era na época do Jefferson na RBS. Assim, sejam quem vocês são. E todo mundo com maturidade para saber até onde pode ir. Tinha que fazer. Então, eles me deixavam falar de assuntos absolutamente polêmicos à 1h30 da tarde, começando por sexualidade, terminando qualquer outro assunto, com uma tranquilidade absurda. Então, ali eu era eu. Né? No jornal, a gente já sabe que a gente assume uma outra postura, embora você seja quem você é, mas dentro de uma linha editorial muito mais rígida, né? Porque o jornal pede isso. Ninguém vai ver, por exemplo, o William Bonner levantar e sambar na bancada, né? Tem uma postura. Ainda não, pelo menos. Né? Ainda não. Vai que daqui a pouco vai, né? Então, essa coisa diferente me matava. Na RIC já tem gente sambando no jornal meio-dia. Já pode dançar no fim, já está liberado, que é um outro, o balanço já é um outro tipo de jornal. Vira TikToker no fim. Exatamente, já está permitindo. É uma das coisas, exatamente. É uma união. É por aí. Então, era muito difícil conciliar isso, era muito dúbio para mim, assim, sabe? Às vezes trocava um brinco para entrar no ar, assim, eu falava, cara, mas tá errado. Então, também cansou isso. Esse modelo, assim, de fazer as duas coisas. Mas eu sinto falta da TV. Muita. E não tem o que substitua, né? Porque mesmo no Sem Filtro, a tua entrevista, os teus comentários vão para a internet também, vão em vídeo também. Isso. Alguma coisa. Né? Nas sextas-feiras vai em vídeo. Nas sextas-feiras a gente grava depois, continua a entrevista no estúdio. Mas não supre essa tua carência de televisão, né? Parece que é uma coisa diferente. Eu acho que aquela coisa do ao vivo, assim, do grito, sabe? Assim, vai, o frio na barriga. Porque eu sempre me senti muito próxima do público com a TV. Que é isso aqui que dá. Sim. Sabe? Essa coisa de a cara ali de estar olhando, né? Mas hoje a gente sabe que não encaixa, que tem novas pessoas e que tem novos talentos e que tem novos apresentadores que fazem muitíssimo bem, assim, que eu sou fã de muitos deles que sabem fazer, mas ainda naquele formato. Ainda o formato é o mesmo. Tu tá fugindo da resposta. Adorei que tu deu um overview geral, que eu acho que não ia ter, do que tu mais sente falta. De fazer televisão? De fora da TV. Porque, mais uma vez, tu era uma cara que entrava em todos os lugares. Tá. Então, eu acredito que tu é reconhecida em todos. Isso existe, diminuiu, isso tinha uma sensação diferente. Eu sempre fui, embora não pareça. E por mais que posso estar errado aqui, mas eu sinto que tu é meio parecida comigo. Na TV, tu é uma pessoa que vai lá, mas por dentro tu quer um pouco de você para você mesmo. As pessoas não sabem muito. Eu já bati 10 vezes no microfone. Não tem problema. Desculpa, deve estar fazendo puff ali, foda-se, já foi. Que eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou falante, eu vou brincar, mas eu tenho uma timidez comigo quando é a minha vida privada. Então, por exemplo, assim, eu não gosto de ser filmada em festa. Eu me sinto constrangida quando é para fazer fotografia, por exemplo. Está num baile, num casamento, vamos tirar uma foto. Não me sinto confortável porque a Cíntia, eu brinco assim, pessoa física, não gosta de aparecer. Eu não gosto de aparecer. Tanto que, se vocês olharem o meu Instagram, não existe selfie minha. Não existe isso. Eu não sei fazer, eu me sinto uma ridícula. Me sinto péssima, acho desnecessário. As pessoas me verem lá fazendo uma selfie lá na puta que pariu, sei lá onde. Para que isso? Quem sou eu para fazer isso e achar que isso vai ser consumido, entendeu? Mas a Cíntia trabalhando, pegar um microfone, fazer um cerimonial com 1000 pessoas... Mas tá valendo, pode filmar, pode fotografar, pode divulgar, estou gravando um comercial, eu não tenho problema nenhum com isso. Dali para fora eu já tenho algumas reticências. E na época da TV tinha isso. Assim, as pessoas iam falar, meu Deus, super carinhosas, eu sempre fui
muito carinhosa, quase que eu gosto disso. Mas aquela coisa de talvez me sentir exposta não era algo não era o que me atraía. Eu sinto uma energia muito empreendedora. Não sei se é o jeito que tu fala, como tu fala, e inclusive agora com a galeria. Tu se sente mais empreendedora ou mais jornalista? Não. Eu acho que eu sou péssima empreendedora. A galeria existe por um desejo muito maior do meu marido de querer empreender. Né? Eu sou muito mais medrosona, assim. Mas eu acho que eu tenho... Ele é empreendedor e tu és a RP do negócio, vamos dizer assim. Eu acho que eu tenho muito mais essa coisa da comunicação na minha vida, que eu preciso disso para viver. Eu preciso. Se tu me colocares no escritório, fechada, com a cabeça abaixo, pode me matar. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Então, isso é muito mais dele do que meu, porque ele vem de uma família de empreendedores. Então, isso para ele está no sangue. Né? Eu já não, eu já prefiro muito mais essa parte da comunicação, da arte, da divulgação, e é isso que me... E talvez por isso eu sinta tanta falta da TV. Porque é ali que a gente comunica. Ali é o teu ecossistema, né? O rádio me trouxe isso total. Eu estou apaixonada pelo que eu estou fazendo na rádio. Né? Eu estou encantada pelo que eu faço. Eu amo fazer aquilo ali. E é o que eu falo, é a minha terapia. Sim, exatamente. É a minha terapia. Eu dizia isso no Cafezão da Atlântida, é o meu recreio. Isso. A hora que eu posso relaxar, por incrível que pareça, né? Mas é isso mesmo. Apesar da responsabilidade que tu tens, que é gigante, porque é ao vivo, porque é para um monte Igual, Pancho. Apesar de tudo isso, o rádio te dá uma coisa de conforto, assim, de, sabe, tu estás à vontade. Tu te colocas à vontade. Ali me dá a sensação que ali eu tiro as armaduras todas, assim, e fico... E tô ali, mesmo com essa responsabilidade da informação, de responder o ouvinte e tal. E é a terapia, eu digo, não pago terapia. Porque como eu vou para a rádio todos os dias, eu não preciso pagar terapia. É verdade mesmo? Não paga terapia? Não pago terapia. Deveria. Eu acho que deveria. Agora Dizem que todo mundo deveria, né? Eu também não pago terapia, mas enfim. Eu acho que eu agora estou entrando numa fase que eu acho que até pela maturidade, eu acho que agora deveria. Porque a gente vai ficando ranzinza, né? Vai ficando velho, vai ficando ranzinza. É a única coisa que a velhice traz de muito bom, né? Eu acho a que única, porque como diz a minha mãe, a velhice é uma merda e é mesmo. A minha maior preocupação hoje é envelhecer bem. Eu não estou falando que você é velha, pelo amor de Deus, você é uma criança, tá? Não, uma criança, da minha velhice, uma criança nascida em 76. Eu com 45 estava tranquilo também. Eu estou com 43. 50, eu acho deve dar um choque, não deve dar um choque? Começa a bater. Não, começa a bater, tá muito perto. Tipo, é porque a gente já tem mais, a gente tem mais passado que futuro, né, meu bem? Sim, exatamente. Óbvio. Exatamente. Não, hoje a gente vai ver 110, 112. Não quero, que para fazer cocô na calça, não alguém tem que me trocar, não vou. Não vai mas é isso que eu falo de envelhecer bem. Não vou. Vai. Fisicamente e mentalmente, não, principalmente. Não precisa, sabe, a gente tem que quero estar bem, não quero ser aquela velha carregada pro pronto-socorro. Não, mas hoje não vai ser mais assim. Quero. Em 10 anos, fica tranquila. Tu vai ver que tu vai ter... O Botox vai estar em dia, eu garanto. 56 eu não tenho coragem de assumir os brancos. Não tem coragem ainda? Não tenho. Vai chegar não me reconheço. Vai chegar o dia. Não me reconheço. E não sei, porque a minha mãe nunca assumiu. E se não chegar, qual é o problema também? Sabe? Não tem problema nenhum. Acho que talvez essa é a grande farsa da humanidade, né? A gente tem que ser o que a gente quer ser. Seja cabelo pintado, seja careca, seja com cabelo, seja... É isso. Sabe? E o que dá pra ser, assim, né? Agora virou mania colocar cabelo. E eu acho incrível. Quer? Coloca. Eu acho que isso é muito importante. Assim, a gente adora, né, de olhar para o outro e dizer o que o outro está errado. Né? A gente só não consegue olhar para a gente e dizer o que a gente está errado. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o mundo está começando... Isso eu vou até concordar comigo mesmo. Eu acho que o mundo está evoluindo para essa situação. Assim, cara... Mas eu acho. Sabe? Eu acho que, cara, quer ser gordo, seja gordo, quer seja magro, magro. A única coisa que eu não gosto, que eu vou dizer aqui, assim, eu acho que cada um... Eu sempre digo, se todo mundo fizer o seu... se aceitar e se resolver, tá valendo e respeitando o outro. Sim, né? Então, por exemplo, eu, Cíntia, obviamente, eu não consigo me ver acima do peso. É uma coisa que eu não gosto de me ver, me incomoda. Então, eu tento me cuidar, nunca, né? Não para ser a menina do biquíni, porque eu tô velha, mas assim, para eu botar uma roupa e me sentir bem. É uma coisa minha. Contigo mesmo. Comigo. Para o meu bem-estar, né? Eu faço mecha no cabelo para esconder os 300 mil brancos que eu tenho desde os 26 anos, né? Comigo mesma, porque eu tenho isso.
Mas com isso eu não preciso levantar discurso e defender que isso é o certo. Ponto. Então, por exemplo, tu falou assim, a pessoa quer ser gorda, que seja... É isso mesmo. Mas também não precisa ficar fazendo discurso Que todo ser gorda é tempo na incrível, internet. Que eu amo ser gorda. Cara, se tu ama ser gorda, tu não precisa dizer pra ninguém que tu ama ser... Continua gorda, continua feliz. Não precisa levantar... Porque eu acho que ao mesmo tempo que vê essa aceitação, também vieram bandeiras muito chatas. Sabe? A que eu mais odeio é do empoderamento feminino. Eu tenho um nojo disso. Sabe? Não precisa provar. Minha mãe foi uma mulher empoderada a vida inteira e é advogada, trabalhava com meu pai. Meio período era dedicado às filhas que estavam em casa. Era minha mãe que tirava a roupa que ela vinha do escritório chiquérrima, ia para a cozinha fazer almoço. Até porque se tem um não ser deixava humano... de ser empoderada porque fazia o almoço da família e lavava a louça. Sim, exatamente. Entendeu? Até porque se tem um ser humano que é empoderado é a mulher, né? Porque se tem um bicho que é multitarefa, que leva tudo... Dá conta de tudo. O homem, tu joga duas malas, ele não carrega mais. E o poder né? de decisão também na família, principalmente. É absurdo. Eu acho. Absurdo. Eu tem um acho. bicho que é Só que não empoderado. precisa, sabe, não precisa bater Sim, nisso, exato, assim. exato. O que me incomoda... Diminuindo os nessa parceiros bandeira, ou diminuindo os... Para quê? Não precisa isso, sabe? Não há Cada um já necessidade nenhuma, sabe né? o que... Eu também acho. É a história muito da igualdade, né? Acho isso complicado, porque eu nunca vou ser como uma mulher. Não tem como, Como filho. uma mulher nunca vai ser como eu. Eu sabe? não- Tipo, eu- não eu- tem não essa. tem. Biologicamente equidade, somos diferentes. Tem equidade, mas não tem como tu dizer, eu Não. quero ser igual a um homem. Não. E eu vou querer ser igual a uma mulher. Não dá, né? Não dá. Não dá. É fisiologicamente impossível. Não dá. E a natureza não consegue encaixar. Isso. Eu tenho algumas perguntas para fazer. Faça Finais. todas. Muito obrigado, tá? Caraca. É que eu falo pra cacete. 2022, se Rápido, né? for assim, Mas nós é que eu estamos sei feitos. que eu falo muito, às vezes atrapalho, porque eu falo muito. Incrível, De jeito nenhum. incrível. Meu O Deus. pior é sentar aqui com um maço de pessoa que simplesmente... Hã? Quê? Ah, isso é triste. Eu vou dizer o nome no meu Instagram, tá? É triste, é triste. 4 perguntinhas rápidas e simples Vai. para te fazer. Qual foi a maior dificuldade ou também pode ter sido uma péssima escolha? Na minha vida? Ui, gente. Eu posso deixar essa por último, tá? Geralmente essa é mais... Cara, fofinha. eu sou uma pessoa muito mais otimista nessa vida, assim. Eu prefiro ver o copo cheio sempre. Então, acho que não é a maior dificuldade. Porque eu tive um câncer aos 23 anos. Foi uma Tu dificuldade, tive, mas que Caraca. eu passei lá e que tá tudo certo, tô aqui ainda, né? Perdi meu pai, tá bom, todo mundo perde o pai. Então, que idade? tá bom, meu pai morreu faz 3 anos. Então, assim, todo mundo perde o pai. Ai, mimimi, meu pai morreu. Tá bom, o pai todo mundo morre, o meu morreu também, senti, mas não vou levantar a bandeirinha Sim, sim. disso. Então, não tenho, assim, a maior... Cara, nunca parei para pensar, acho que porque eu sempre agradeci mais do que reclamei. Legal. Sim. Talvez por isso. Se fosse empreender, tu já empreende em algo diferente, mas Tá. se fosse empreender em algo completamente diferente, Nosso o que canal seria? de televisão. Mas algo diferente. Algo Pancho, diferente. Pancho, agora, Comprar beleza, quando é eu que falo, tudo bem. Comprar um canal local de televisão e fazer uma puta de uma televisão regional. Pancho. Digital. Investimento, ok, linha de crédito existe. Vamos. Pancho, eu entendo Entendi. que eu sou um anão que não entendo nada da vida, mas é ela que tá falando. Então, é ela que tá falando. Joguei. Quem você admira ou quem foi um mentor? Na minha carreira, Na eu vida. acho tua que... vida. Assim, o meu maior exemplo é minha mãe. De mulher, profissional. Minha mãe se formou numa época em que ninguém fazia faculdade, né? Minha mãe se formou grávida de mim, com 26 anos, numa época que o vestibular era oral. E eles faziam tudo para não passar mulher. Só tinha minha mãe Que horror. como aluna na sala de aula na faculdade. Caraca. Né? E uma mulher lindíssima e de uma inteligência absurda. Minha mãe sempre foi uma mulher linda demais. E muito inteligente, muito boa mãe, muito presente. Então, assim, para mim, a minha mãe é o meu exemplo feminino na minha vida. Né? Como eu falei a palavra que eu dei, empoderamento, mas assim, o meu poder feminino vem da minha mãe. Mas, profissionalmente, se eu aprendi qualquer coisa para fazer em televisão, foi pelas mãos do Alexandre Gonçalves. Se não fosse o Alexandre Gonçalves, eu não saberia fazer televisão nunca. Veio dele. Inclusive, assim, vai lá e te vira que tu sabe. Veio dele. Essa última, talvez a mais simples. Se você se encontrasse aos 19 anos, estaria fazendo faculdade? Não? Já estava formada. Caraca. Com 19 já estava formada? Sim,
quase Caramba. 20, né? Porque eu entrei com 16 para 16, 17, 18, 19, 20, eu estava formando. Tá formado. Tava formando. Se você se Com encontrar... 23 eu tinha meu mestrado pronto. 24. Caramba, Cíntia. Não é porque é gênio, não. É porque eu só fui atrás de correr contra o tempo, tá? Qualquer um pode fazer o que eu fiz também. 19 anos, o que você falaria para você mesmo? O que eu falaria pra... Ui, caralho. Dica daria fisiologia, pra Cíntia de 19 anos. é filosofia. O que eu com 19 anos falaria pra Se mim? encontrou ali Não, na não. saidinha da FURB ali Não na Antônio da Veiga. para de fazer ginástica, porque a tua bunda vai cair. Entendeu? Não dá aquele tempinho. Ai, um ano sem. Não, querida, só isso. Só leva a musculação a sério até os teus 45 que vai valer a pena. Não fiz. Eu acho que é isso. Eu não tenho do que reclamar, não. Eu não teria muito conselho, assim, para dar. Já me estrupiei um monte, já fiz cagada, já me arrependi, mas... Faz parte da tua construção. Nada que passa, fique né? me consumindo. Eu não carrego comigo esses pesos que eu não preciso. Coisa ruim eu tenho isso também. Coisa ruim a gente aprende com ela e depois, ó. Deu. Eu volto, às vezes, Traga lá as atrás. lições. Volto lá atrás, às vezes, para revisitar aquela cagada É feita. importante, claro, até para evitar Olha, novas cagadas, né? Isso, às vezes importante. confiar em quem não deveria. Eu sempre fui muito assim, Exatamente. confiar em pessoas que eu achava que era uma coisa, era outra. Já aconteceu. Mas aí tem que Mas tem debitar do sinais, aprendizado. Tá? Essa situação da confiança, a gente é muito coração, às vezes, assim, só que tem sinais ali. Tem sinais, geralmente, e que até hoje tem alguns que eu não percebo. Quanto mais Sou velho a trouxa. gente fica, isso vai ajudando, assim. A gente começa a perceber os Vai. sinais, que a gente não sabe o que é. Mas, Porque cara, junto aquilo com a ali- maturidade que tu falou, que vem a coisa do se aceitar, de a gente entender a maturidade que não está na beleza, que não está nisso, não está aquilo, não aquilo, também vem, eu falei, a própria licença poética da gente, né? De também tocar o foda-se, né? Total. A gente não tem mais que estar perto das pessoas por conveniência. Isso eu aprendi. A gente tem que estar gente quando não a tem gente tempo pra quer perder, né? estar. Não quero trabalhar do lado de quem não me faz bem. Eu quero que semelhantes estejam perto de mim. E isso é uma peneira que a gente passa e que a maturidade traz. Sem pensar, o que vão achar? Ai, vão achar que eu fui grosseira. Não, o que vão achar, foda-se também, né? Sim. Então, acho que a gente recebe muito isso com a maturidade. Vem esse peneirão, assim, para a vida. O problema é que às vezes passa do limite a ausência de filtro, né? Esse é meu maior medo Muito! quando eu envelheço. Muito. Porque eu vejo muita gente envelhecendo e perdendo os filtros. Tudo bem, como tu disseste, é bom perder alguns filtros. Mas tem alguns que tem que permanecer Exato. pelo bom convívio Pela social. dignidade, exatamente, A gente pelo não convívio pode social. também Exatamente, é chutar isso o balde. A gente vive em Exatamente. sociedade. Que quem quer perder o filtro, então compra um sítio lá no interior, vai viver sozinho, né? Tem Meu uma... avô foi o Isso aí. contrário. Meu avô, ele, quando era jovem, ele não tinha filtro nenhum. Ele realmente era um homem muito ruim, muito difícil. E ele Virou a vida gente. dele foi o contrário. Ele virou um ser humano incrível, de um coração maravilhoso quando ele foi chegando Que bom mais que deu velho. tempo, né? Porque tem gente também E ele que era um cara que não tinha como mudar. É. Sabe aquele ser humano Sim, que sim. tu diz assim, esse cara vai morrer sozinho, que nem a mulher dele. O grande problema da hipocrisia vem depois, porque daí, assim, se ele não tivesse mudado, tivesse morrido, assim, alguém achar alguma coisa boa, mas ele... É, As pessoas também verdade, mascaram verdade, isso, né? Eu sempre verdade. digo, filho da mãe é filho da mãe morta, é filho da mãe viva, é velho, é novo, não tem muita idade, né? Sim. Mas sempre dá tempo de mudar. Eu acho que isso é o válido da vida. Completamente. Sempre. Cíntia, obrigado demais. Foi incrível, tá? Eu Já amei. vou dizer que foi incrível, sensacional o querido. bate-papo, maravilhoso. E a gente Olha, vai se sentar para fazer uma lavagem cerebral nesse cidadão? eu peço, suplico, é um cara incrível, sensacional. Sabe o que é? É que ele não acredita em mim. Mas em ti talvez ele acredite, aí vai dar certo, tá? Será? Fechou, tá? Não, calma lá, peraí. Obrigado, redes sociais, Vamos pensar punch.com.br, Cíntia Canziani, @Cíntia Canziani. Underline. Cíntia _Canziani. Não, Cíntia Canziani underline. Underline, O outro então. eu cancelei. E Cíntia com TH não, né? Com TH. Com TH. E Tá no TH. TikTok, tem no TikTok. Não tenho, né? Que sou, tem nessa TikTok altura da ainda? minha Como vida, assim? se eu tiver que ficar fazendo dancinha, pode me jogar a Não escada precisa abaixo. fazer Não dancinha. precisa fazer dancinha, Não esquece. precisa fazer Então me dancinha. ensina, não tenho TikTok. Vou te mostrar. Não precisa Vamos aprender. fazer. Obrigada, Pancho. Hã? Da galeria, @Galeria Catarinense e o site galeriacatarinense.com.br. E na Jovem Pan todo dia, Das 11 das 11 ao meio-dia. 10, que eu chego 10 e pouco, né? Das 11 ao meio-dia no Manhã da Pan com a Tamara, 88.7. Maravilha. Poxa, parabéns. gente. Valeu, galera. Obrigado, Muito mais uma obrigada. vez. obrigado. Um abraço. Juntou. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.